Doutor Igor, já aprendi ali, você viu? A energia, como é que faz para as bolsas ficarem organizadas, e agora nós vamos aprender sobre o cérebro das crianças. Nós dois sempre falamos sobre os cérebros dos homens, das mulheres, das diferenças, né? Pois é, né? E eu tô vendo ali a bolsa, eu tô logo imaginando, porque a rotina dos homens é tão simples, né? E as mulheres, tanta bolsa ali, uma bolsa dentro da outra, uma bolsa para isso, uma bolsa para aquilo. Nós precisamos de bolsa mesmo. Para mim, como homem, é um tanto quanto complexo entender isso, mas enfim, é o universo feminino, né? Mas vocês carregam aquelas carteiras maravilhosas também, aquelas maletinhas, tem tudo dentro, né? Mas é meio básico ali, né? Você pergunta para um homem, tem no máximo algum valor, o homem não é tão supersticioso assim, um outro pode levar $1, sim, uma folha de louro, como ela bem colocou. Mas é mais básico, né? A mulher tem mais de tudo. Nós temos que ter opções de várias cores. Tem até guarda-chuva dentro do... Tenho, né? eu tenho. Não é? Tenho. Muito bem, Nani. E o cérebro das crianças? Amanhã é dia das crianças, aí a gente vamos tentar entender, conhecer um pouco as crianças, para a gente saber onde nós estamos acertando e o que nós podemos mudar para melhorar a formação desses novos seres maravilhosos. Muito bem. O cérebro da criança... O formato é exatamente o mesmo do formato de um cérebro adulto, só que é o quê? É menor. Já existe o mesmo número de neurônios, então as crianças já nascem com todo o potencial cerebral, cerca de 86 bilhões de neurônios. Nós já nascemos com eles. E esses neurônios eles vão se interconectando, né? Formando novas comunicações à medida em que as crianças vão aprendendo as coisas. Então, daí as crianças são tão curiosas, porque elas têm um grande potencial que é o cérebro, que eu digo que é um caderno novo em branco, pronto para escrever toda a experiência daquela criança. Então não tem nada escrito ali ainda, essa criança está escrevendo à medida em que ela vai ganhando experiência. E aí é interessante as pessoas que estão ao lado dessa criança e fornecer, né, informações de qualidade, dar carinho para a criança. E sempre interessante falar a verdade. Quando a criança pergunta, é importante dizer a verdade, porque lá na frente ela descobre que o Papai Noel não existe, ela vai ficar muito brava com você. A frustração tem idade certa para isso? Tem, entre os 4 anos já começa a querer saber quem está por trás do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa, etc. Tem uns que leva até mais, hein? Até uns 6, 7 aninhos, né? Deixa a criança até quando ela fazer a pergunta, né? Exatamente, isso é interessante. Deixa ser criança até enquanto a magia existir. É legal deixar a criança ser criança, Hoje eu vejo as crianças cheias de tarefas, então tem aula disso de manhã, aula daquilo à tarde, aula daquilo à noite, que é importante, é muito bom isso daí, né? Oferecer esse conteúdo de qualidade para a criança, mas eu vejo muitos pais esquecendo de deixar a criança ser criança muitas vezes. Isso, né? Essa infância que se perdeu, ela não volta mais e pode fazer falta lá na frente. E o que a gente deve fazer? Como que ocorre dentro do cérebro da criança? A formação se vai até os 7 anos, como se fala? Olha só, o nosso cérebro, Nani, ele vai se formar até o último dia de vida. Então o nosso cérebro é o primeiro que... Mas a formação da personalidade? A personalidade gira em torno dos 7 anos. 7 anos, né? Mas alguns autores pregam que até os 14 anos a influência familiar ou de quem a criança tem relação mais próxima, pode influenciar também. Mas até os 7 anos isso é fundamental, é muito forte. Então o nosso cérebro, ele se forma ainda lá na barriga da mãe com 3 semanas, já tem um cérebro bem rudimentar ali, um sistema nervoso rudimentar, e ele não para nunca de se formar. Então quem vive 100 anos, ele está se adaptando, se modelando, se adequando até os 100 anos. E qual o segredo para manter um cérebro jovem, então? A gente está falando das crianças, mas você disse que até os 100 anos ele está se repaginando, remodelando. Qual o segredo? É possível fazer isso. Sempre me perguntam, falam assim, mas tem algum remédio para melhorar o cérebro, para deixar... Exercícios, né? Remédio não tem nada de que você toma, não tem milagre nenhum. Agora, eles descobriram isso daí já no final dos anos 90, com ratos, e isso se comprovou em seres humanos também. Você fazer atividade física, exercícios físicos é o melhor remédio para deixar o seu cérebro jovem. Eles pegaram ratinhos, né, e colocaram o ratinho para fazer exercício, sabe daquela rodinha? Os ratos adoram aquela rodinha. E aí uma área do cérebro específica, chama hipocampo, aumenta de tamanho, é uma área da memória. Então o exercício melhora a memória. E eles pegaram os ratinhos e colocaram para nadar. E eles descobriram que essa área diminui. Eles falaram, mas espera aí, é o mesmo exercício, né? O que aconteceu que a rodinha faz bem e a natação faz não? Será que a natação
Não, na verdade, eles descobriram que não é a natação, é o exercício que o ratinho não gosta de fazer. Então não adianta você, por exemplo, você vai fazer caminhada, mas você não gosta de fazer caminhada, a caminhada vai fazer mal para você. Você precisa identificar o exercício que você goste, precisa dar prazer para o cérebro ficar, se renovar com o exercício físico. E como não existe tempo, então, a gente vai até o último dia da vida, o cérebro está renovando, as crianças aprendem mais rápido, tudo ou não? É verdade, é verdade. Por isso que também a gente fala, né? Vamos colocar os filhos fazer atividades, mas se eles aprendem mais quando criança, não é mais fácil colocar, fazer idiomas? Coloca, por exemplo, numa escola de idioma, bilíngue. A criança aprende a falar um segundo idioma sem sotaque, isso é algo extraordinário. Nenhum adulto consegue. Ele fala muito bem se aprender depois de adulto, mas vai ter o sotaque da língua nativa dele. E a criança consegue isso. Isso é fantástico, né? Porque o cérebro da criança está num processo de produção de novas sinapses, que é a comunicação entre os neurônios, de uma forma muito mais intensa, muito mais acelerada do que nós como os adultos. E à medida em que o tempo vai passando, isso vai diminuindo. Mas nós temos isso até o fim da vida. Diga, Levi. Ótimo. Tem aquela questão também que muitas pessoas falam e até orientam jogos de memória, tipo xadrez, dama. Para a criança, isso estimula a questão da lógica, do raciocínio mais rápido? Claro que estimula. Também? Estimula sim. Isso aí vai ter até o último dia da vida também. Estimula sim. Sabe os videogames? Criança gosta muito de videogame porque o videogame ele estimula uma área do cérebro que chama de sistema de recompensa. Toda vez que o cérebro planeja um golpe, planeja um caminho e acerta, libera uma substância química chamada dopamina e o cérebro fica num estado de êxtase. E aí ele quer jogar mais, quer jogar mais. Isso incentiva ele até o fim do videogame. E aí ele vai ficando fera no videogame também. Desafio. É sempre o desafio. Crianças amam o desafio porque, entre outras, dá prazer. Mas para o adulto também, esses livrinhos, jogozinhos de paciência, Spider, desafio do cérebro também, coquetel, isso também é fantástico. É muito bom, o caça-palavras, você está estimulando. Tudo isso, Nani, ativa essa área do cérebro que é o sistema de recompensa. Quando você identifica a palavra que falta e aí você escreve e ela se encaixa direitinho, o cérebro libera essa substância que é a dopamina e aí ele quer fazer mais porque ele sabe que é capaz de encontrar todas, de ir até o fim. E quanto mais ele acerta, você vai até o fim, você faz uma página, faz outra, o cérebro vai ficando cada vez mais capacitado em resolver esse tipo de problemas. Então o seu cérebro já evoluiu, ele já não é mais como antes. Ele já está melhor do que era antes. E isso mantém o cérebro jovem, né? Sempre jovem. Exercício físico e atividade mental é o melhor remédio que existe. Leitura interfere? Olha só, tem um neurocientista brasileiro, um dos maiores do mundo, chama Ivan Esquerdo, e ele diz que a leitura é o exercício mais completo que existe. Então, você precisa ler, mas vai ler o quê? Bom, leia. Comece lendo o que lhe agrada e depois você pode evoluir para autores mais complexos, etc. Mas comece a ler, comece ter o hábito de leitura. Tem um livro sempre à cabeceira para você folhear ele de vez em quando, que isso é um exercício excelente para o seu cérebro. De vez em quando não, todo dia, gente. Leia antes de dormir, a melhor coisa do mundo é um livro. Sabe porque as pessoas, hoje a tecnologia oferece, tem programa que lê para a pessoa. Então tem lá, o programa fica falando, que é legal, você tem novas informações, né? Só que você não está estimulando outros sentidos. Então o interessante é você pegar o livro, sabe? Folhear ele, sentir e ler esse livro, sabe? Você saborear o conteúdo que está dentro dele. Isso é fantástico, eu indico isso para você. Certo. Existe diferença na atividade cerebral de uma criança, em uma criança? Existe. Isso varia de idade para idade, então tem atividade cerebral, quanto mais a criança, por exemplo, uma criança de 7 anos, a atividade é um pouco mais lenta do que uma criança de 4 anos, mas tem diferença também entre sexo. É até um tanto complexo falar sobre isso, mas meninos têm uma capacidade mais voltada para a área motora, para movimentos, e a gente vê os meninos são mais espoletas normalmente, embora tenham as meninas que são também bem bagunceiras, né? E as meninas normalmente têm uma aptidão para a questão verbal. Isso, quem é mãe, pai de menino e menina ao mesmo tempo, consegue perceber isso, porque o menino normalmente ele anda primeiro que a menina, mas a menina fala primeiro que o menino.
porque a inteligência verbal da menina é superior ao do menino e o menino tem a inteligência motora um pouco superior. Complementos, né? Complementos, né, doutor? Complemento. Eu sempre digo que meninos complementam meninas e vice-versa. Doutor, por que as crianças perguntam tudo? Por quê? Cérebro, como que tá esse cérebro, né? Porque as crianças, como disse, é um caderno em branco e elas precisam saber de tudo para criar a sua própria personalidade e o seu próprio banco de dados. E então elas vão perguntar tudo para todo mundo. Tem que tomar cuidado com isso, que às vezes ela recebe uma informação e essa informação pode ser errônea ou não pode ser verdadeira, enfim. Então tem que tomar cuidado. O ideal, a minha sugestão é que responda a verdade para essa criança, porque você, o pai, a mãe, o educador, o irmão ou o cuidador é a autoridade máxima. E tudo que você fala para a criança, sendo você uma autoridade máxima na vida dela, aquilo vira verdade para sempre. Para apagar aquela verdade que recebeu de uma autoridade ou de um pai ou de uma mãe é muito difícil. E por que então que nós não lembramos de muitas coisas na infância? Isso um efeito de proteção que acontece com a gente. Nosso cérebro, entre os 10 e os 12 anos, todas essas sinapses que foram feitas para armazenar informações de infância, elas são desfeitas de uma forma muito acelerada nesse período entre 10 e 12 anos. Então toda aquela memória que nós tínhamos da infância, ela tende a se apagar, primeiro, porque é uma questão de liberar espaço para novas informações e muitas daquelas memórias que nós temos do passado, elas não são importantes para a nossa vida adulta, porque a partir dos 12 anos começa a se preparar para a vida adulta. Então nós esquecemos boa parte do que aconteceu lá na infância, salvo quando essas informações têm um fator emocional muito forte. Então eu, por exemplo, não me lembro muito bem dos 4, 5 anos, mas nos 5 anos eu me lembro da primeira vez que meu pai me levou na praia. Marcou, eu lembro da praia, eu lembro até o cheiro de dentro do carro, que tinha um cheiro característico, porque eu não lembro um dia depois nem um dia antes, mas aquele dia eu lembro porque teve um componente emocional e isso consegue consolidar a memória de uma forma muito interessante. Crianças mentem, doutor? Porque falam assim, criança não mente. Eu tenho certeza que mente. Mente sim. A criança ela só não entende que as mentiras muitas vezes ajudam no convívio social, porque todo mundo mente, Nani. Sabe, me oferecem um café e o café está extremamente ruim, mas eu não vou desagradar a pessoa, então eu dou aquela mentirazinha, isso é importante para o convívio social. A criança, como ela não tem experiência, ela não entende muito bem isso daí, ela fala o que ela está sentindo mesmo. Então você dá uma comida para a criança e não agradou ela não vai fazer a mínima de fazer uma média com você. Ela vai falar na lata, falar, isso daqui tá ruim. Tá? Eu estou bonito? Não, você está feio. Né? Elas falam mesmo. Nesse caso, elas não têm essa ideia de que uma mentirinha pode ajudar no convívio social e elas falam. Mas quando é viável, quando é necessário, elas falam as mentirinhas sim. Às vezes até as mentiras maiores. É verdade que o irmão mais velho é mais inteligente sempre? E eu que sou o irmão mais novo, né, eu tenho que concordar com isso, porque eles fizeram um teste de QI e descobriram que os irmãos mais velhos têm sempre um QI mais elevado que os irmãos mais novos. E eu sou caçula de 5. E aí eles acharam isso tão engraçado, né, que eles foram investigar o porquê. E aí eles descobriram que é porque o irmão mais velho passa a infância inteira ensinando os irmãos mais novos. Então a melhor forma para você, o estudante aí, tá na faculdade com problema com as notas, a melhor forma de você estudar é ensinar os seus colegas. Ensine as pessoas. Eu sugiro até que faça palestra em casa para o cachorro, para os filhos, para a esposa, porque você, quando está ensinando, você está aprendendo mais. Isso é uma forma muito interessante e os irmãos mais velhos se beneficiam disso. Maravilhoso, é sempre uma alegria estar com você, doutor Igor. Eu amo estar aqui, Eu também, querido. Por favor, manda um recado, se quiser deixar para o Dia das Crianças amanhã e as redes sociais. Eu quero deixar um recado para os pais. Eu tenho um estudo americano, eles descobriram que as crianças que recebem carinho, o cérebro se desenvolve melhor. As crianças que são maltratadas, o cérebro delas é menor de tamanho, então não evolui como deveria.
por falta de carinho. Então dê mais carinho, dê mais atenção para os seus filhos, que isso vai ter um impacto grande na formação cerebral deles, tá? Deixar minhas redes sociais, Dani. No Instagram, dr.igorduarte, no Facebook também, dr.igorduarte, e no YouTube, Igor Duarte, tem alguns vídeos meus lá, enfim, acesse lá que vai ser um prazer ter você lá, ok? Maravilhoso, te convido para ficar com a gente no Chá da Tarde. Fico sim. Combinadíssimo?